Tu estás nessa casa, nós temos adorado o teu nome, temos invocado tua presença. Eu sei que o Senhor está aqui, que o Senhor é o dono das nossas vidas e dessa igreja. Peço que o Senhor fale no nosso coração e nos dê graça para transmitir o teu recado, aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações nesta noite. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar lendo 2 textos, tá? Depois a gente vai falar de Colossenses 4 e 5, mas não. Eu vou começar com outro texto hoje. Mateus 25. Nós vamos ler 2 parábolas de Jesus. Nós vamos falar sobre a mordomia das oportunidades. É um tema muito difícil de tratar e ao mesmo tempo ele oferece tantas aplicações que nós poderíamos gastar mais de uma reunião falando sobre elas, mas eu não tenho essa intenção. E eu peço ao Senhor que me dê foco para trazer o recado que vocês precisam ouvir aqui, conforme a sabedoria do Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 14, conta assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, que ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós vamos ver uma parábola parecida, que não é a mesma, e que não foi contada na mesma ocasião, e que, portanto, não tem a mesma aplicação, tá? Mas ela conta algo semelhante, em Lucas, capítulo 19. E a minha intenção aqui, já aviso agora, não é fazer aplicações de espécie alguma, apenas tirar algumas lições, viu? Capítulo 19, versículo 11 de Lucas, diz assim: ouvindo ele essas coisas, porque a parábola dos talentos foi contada quando Jesus tinha acabado de falar das virgens. Era um contexto. E agora aqui, Jesus tinha acabado de entrar na casa de Zaqueu e promovido a salvação de Zaqueu. Outro contexto diferente, tá? Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, vindo estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reino sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas onde não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei.
Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse entre eles, trazei-os aqui, executai-os à minha presença. Nós vamos falar aqui sobre mordomia de oportunidades, e eu quero, de início, lembrar o conceito de mordomia, que talvez você tenha esquecido. Pode acontecer, né? Então a gente lê de novo aí. A mordomia bíblica é o reconhecimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas, tudo pertence a Deus, amém? É a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões. Você já aceitou que você é depositário das coisas de Deus? Aceitar não é assim, eu topo. Aceitar é reconhecer, eu realmente fui, Deus me agraciou com as coisas dele. Ele colocou nas minhas mãos as coisas dele e eu aceito esse encargo. Né? E, inclusive, é a administração das coisas que Deus coloca de acordo com a vontade de Deus. E vamos falar então, tentar falar um pouco sobre oportunidades. Na mitologia grega, eu preciso falar de mitologia, eu não gosto de mitologia, tá? Mas acontece que a palavra oportunidade vem do grego kairos. E kairos é o nome de uma das entidades da mitologia grega. Kairos era supostamente filho do deus Cronos. E Kairos é sempre representado como entidade alada e muito instável, muito imprevisível e muito rápida. E ela só pode ser tomada pela frente, porque a parte traseira dela é calva. E quando ela passa, a mão escorrega e não consegue mais segurar depois que passou. A palavra oportunidade, que vem de Kairos, literalmente significa momento oportuno único. Eu acho muito legal que seja Kairos, porque Kairos a gente aplica ao nosso dialeto evangélico, né? Como sendo aquele tempo específico de Deus, em que Deus manifesta ou mostra alguma coisa. E Deus coloca em nossas vidas oportunidades e elas não podem ser perdidas. Depois que a oportunidade passa, você não pega mais. Então nós devemos ser muito espertos, muito atentos. Nós devemos ser muito... Falta aqui uma palavra boa para isso. Nós precisamos ter denodo, empenho para pegar... Denodo, né? Só fui buscar essa ali lá no cantinho do baú, né? Vocês iam falar 200 palavras hoje e não iam falar essa aqui, né? Muito bem. Você precisa se empenhar para que quando a oportunidade vier ao seu encontro, você não deixe que ela passe por você. Porque Deus oferece oportunidades na nossa vida. E depois nós vamos ser cobrados por essas oportunidades. Essa é a ideia aqui, né? Essas oportunidades podem acontecer em qualquer área da nossa vida. Na área familiar, na área dos negócios, na área dos estudos, na área dos relacionamentos e, obviamente, também na nossa vida cristã, na área ministerial. Tudo, na verdade, concorre para um todo que Deus está formando. Né? A nossa vida é um agrupamento de áreas. Quando você vê lá os círculos lá que nós costumamos colocar, que vem lá do material do Bill Bright e tudo mais, você sempre tem várias bolinhas dentro dos círculos. Esses círculos, essas bolas representam áreas da nossa vida. Né? A área econômica, a financeira, a área da saúde, a área dos negócios, a área da instrução, a área da profissão. E nós vemos que todas elas estão alinhadas com a vontade de Deus quando Ele está no centro. Mas está tudo funcionando junto. Né? E não é correto, da nossa parte, tentar separar as coisas e falar, isso aqui é de Deus, aquilo é secular. Isso aqui é sagrado, aquilo não é. Porque, na verdade, todas as coisas estão ligadas. E aí, no meio delas, vem as oportunidades que nós devemos aprender a aproveitar. Né? Então, nós já lemos essas duas parábolas aqui. E ele fala em talentos, né? Eu não vou ficar estudando separadamente as duas parábolas, porque a gente tomaria muito tempo, e não é essa a intenção desse tópico aqui. A intenção é ver alguns pontos de contato que existem entre as duas parábolas e aprender algumas lições para a nossa vida. Eu primeiro quero dizer que um talento, quando Jesus se refere a ele, representava uma quantia grande. Na verdade, um talento podia ser uma mina. Né?
O talento valia aproximadamente 6.000 denários. O denário era o trabalho, era o salário de um dia de um trabalhador. E, portanto, um talento era basicamente a renda de uma pessoa em 20 anos de trabalho. O talento que Deus dá para a gente não é coisa pequena, é coisa de muito valor. A gente lê um talento, a gente lê uma mina, talvez a gente não tenha muita noção do que Deus está falando. Mas o que Deus está dizendo para cada um de nós é que aquilo que Ele pôs em nossas mãos é muito valioso, é muito precioso. Não importa quanto Ele tenha colocado, Ele colocou algo muito precioso em suas mãos. E Ele deixou ao seu encargo aí negociar com tudo isso, né? A segunda coisa eu não vou saber explicar para você por que um recebe 5, outro 2 e outro 1. Eu posso sugerir, eu posso imaginar, o texto não diz. Na parábola das minas, ele separa 10 servos. A Bíblia não fala que aquele senhor tinha só 10 servos, mas ele separa 10 e dá uma mina para cada um. Na parábola dos talentos, ele chama 3 servos. Dá 5 para um, dá 2 para o outro, dá 1 para o terceiro. O critério a Bíblia não revela, mas eu posso imaginar. Eu posso imaginar, por exemplo, que ele deu mais talentos para quem tinha mais capacidade, para quem talvez fosse mais ousado, para quem tivesse uma visão mais apurada das coisas, das possibilidades, sei lá. O critério é do Senhor, o critério não é do servo. Quem decide quantos talentos vão para o servo é o dono do talento. E o dono do talento não sou eu, nem você, nem o servo da parábola. O dono do talento é o Senhor, que representa aqui o nosso Deus. E Ele dá como Ele quer. E acabou. E a terceira coisa é que nós podemos entender esses talentos como oportunidades que Deus coloca para nós trabalharmos. Aqueles 3 servos recebem talentos, né? Eram 5 da mão, 5, 2 e 1, 8, né? Eles recebem, então, os 8 talentos distribuídos ali, 5, 2 e 1, e para cada servo, aquele talento deveria representar a possibilidade de um serviço. E foi exatamente isso que o Senhor queria ver. Quando ele volta para a estação de contas, o que ele queria ver é o que foi feito com cada talento, o que foi feito com cada mina. Daqueles 10 lá, a gente tem o retorno de 3. O que os outros 7 fizeram com as minas, o texto nem fala. Se usaram para benefício próprio, a Bíblia não fala. Um fez render 5, outro fez render, não fez render 10, fez render 5, outro não fez render nada. Ficou lá com a mina embrulhada no lenço. Né? Então, os talentos são oportunidades que Deus nos dá. Eles se transformam em grandes oportunidades na nossa vida. Então, eu queria começar falando que o talento é algo precioso. E quando ele fala em talento, eu aqui trabalho pensando em 2 linhas. Primeiro, tudo aquilo que Deus colocou como habilidade pessoal. Algumas pessoas são habilidosas com números, outras são habilidosas com artes, outras são habilidosas com música, outras são habilidosas com administração, outros são habilidosos, sei lá, com qualquer coisa. Deus coloca talentos e habilidades pessoais em cada um de nós. E não venha me dizer que você não presta para nada, isso não existe na Bíblia. Não existe semelhante verdade na Bíblia. Eu posso compreender os talentos também como dons que Deus dá pelo seu Espírito. Alguns têm visões, outros têm profecias, outros falam em línguas e outros interpretam. O importante é que todo mundo aqui tem talento, de um jeito ou de outro. Todo mundo tem talento. Deus pega os seus servos e distribui os talentos entre eles. A segunda coisa que eu quero que você saiba é que estas oportunidades, ou esses talentos, são delegados por Deus de acordo com os critérios dele e não os nossos. E nós não temos necessariamente os mesmos talentos. Eu queria que você visitasse, agora falando de dons espirituais, por favor, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 4. A palavra de Deus falando sobre os dons que o Senhor dá à sua igreja, diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
fala também que há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E fala também que há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quando eu li isso uma vez, eu tive uma impressão muito bacana em certa ocasião. Os dons são dados às pessoas, mas os serviços são realizados pelos ministérios da igreja, e as realizações são feitas pelas igrejas. Assim como o Espírito Santo dá o dom para você, e Jesus coordena os ministérios aqui, porque ele é o cabeça da igreja, e a igreja faz o serviço que Deus tem para fazer na terra. Eu estou aqui fazendo um paralelo, não estou falando que isso aqui é verdade final sobre esses assuntos, mas o que eu quero dizer é que há dons que são do indivíduo, há dons que são ministeriais, há dons que Deus entrega para igrejas, e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão em consonância nessas coisas todas. Não adianta a Igreja Água da Rocha querer fazer o que outra igreja faz lá fora, porque a Igreja Água da Rocha foi chamada para andar de uma certa forma. Foi a forma como Deus formou essa igreja aqui. A Igreja Água da Rocha não vai ser a Bíblica da Paz nunca. Embora a Bíblica da Paz tenha um baita pregador, um senhor pastor lá. Não vai ser igual. Por quê? Porque Deus determinou para uma igreja uma forma de agir, para essa outra. Não adianta todo mundo querer sair pregando no púlpito, porque Deus não chamou todos para pregarem nos púlpitos. Algumas pessoas não foram feitas para isso. E outras pessoas não foram feitas para aconselhar individualmente. Eu aprendi na minha vida que eu não sirvo para ficar aconselhando individualmente. Ponto. Eu posso aconselhar 5, 3, 4. É o jeito como Deus faz. Deus falou para mim assim, o seu lugar é lá atrás, fica lá. Então é lá que eu vou. Eu gostaria muito de poder ficar sentado, aconselhando todo mundo dia a dia, mas eu aprendi que Deus não quer isso de mim. Então, vou parar de ficar sonhando com aquilo que Deus não pôs na minha vida, porque Deus me deu de outro jeito. E eu vou render muito mais se eu fizer do jeito que Deus mandou. Nem todo mundo foi chamado para fazer solo. Mas para adorar, todos nós somos chamados. E cada um no seu pedaço. E quando nós entendemos isso, é uma libertação na nossa vida. Porque ou podia ter falado, por que deu aqueles 5 para aquela pessoa e me deu esses 2? Eu queria aqueles 5 lá e em vez... Não interessa, o Senhor delega como Ele quer. O que o texto de Coríntios está falando é que é feito como lhe apraz. Versículo 7. Visando a um fim proveitoso. Se todo mundo fizer a mesma coisa, vai ficar capenga a igreja. Não dá para ser assim. Então cada um trabalha no seu quadrado. E isso tem a ver também com as nossas oportunidades, ok? Muito bem. Queria falar também que esses talentos precisavam ser desenvolvidos. Lucas capítulo 19, a parábola das minas, veja que a instrução que o Senhor deixou claríssima para aqueles servos. Ele entregou lá 10 minas para 10 servos. Olha o que ele falou: negociai até que eu volte. Então, é perspectiva de Deus e é expectativa de Deus que as coisas que Deus entregou para nós sejam desenvolvidas, trabalhadas, que elas se aperfeiçoem, que elas cresçam. Deus não chamou ninguém para viver na mediocridade, seja no plano intelectual, seja no plano espiritual, seja no plano que for. Deus não tem esse projeto para a gente. O projeto é sempre de desenvolver. E nós vamos buscar as ferramentas para isso. Agora, para que esse desenvolvimento ocorra, os discípulos ou os servos daquele Senhor deveriam agir conforme as instruções do Senhor. Por isso que 1 Coríntios 4 fala, no versículo 2, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Há necessidade de se trabalhar nas coisas de Deus com fidelidade. Com fidelidade aqui significa não apenas com constância, mas debaixo das instruções do Senhor que deu os talentos. Então Deus entrega os dons para nós, e Deus nos mostra pela palavra como operar com os dons, e é nossa função agir dentro das premissas do Senhor, se quisermos que esses dons frutifiquem. E além disso, haverá prestação de contas.
Um dia, de acordo com a parábola lá em Mateus, capítulo 25, em Mateus 25, 19, diz que depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Alguém poderia falar assim, mas esse senhor é muito rigoroso. Ele fica aqui vigiando a gente, monitorando. É direito dele, meu querido. De quem é o talento? Quem foi que te deu o talento que você tem? Você sabe dançar? Você sabe interpretar bem no teatro? Você sabe operar bem com os números? Quem foi que te deu esse talento? Foi Deus que lhe deu. Ele vai pedir conta. O que você fez com o talento que eu lhe dei? É direito dele. Se fosse seu o talento, se fosse de cada um de nós, eu não teria de prestar contas para ninguém. É meu, eu faço o que eu quero. Só que não é meu. O Senhor colocou nas minhas mãos. E agora? O que eu vou fazer com isso? Então, eu queria que você soubesse que também existe uma recompensa. Aí você conhece a história, né? Aquele que recebeu 5 oferece mais 5 e aparece com 10. Aquele que tinha 2 aparece com mais 2 e aparece com 4. Então, e para os dois, o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Quem aqui gostaria, ou espera mesmo um dia, quando chegar na presença do Senhor, ser recebido com servo bom e fiel? Essas palavras são para aqueles que vão tomar as oportunidades e fazê-las brotar. Mas o servo infiel pegou aquele talento, colocou uma desculpa. Como Jesus contou a história, nós nunca vamos saber se a desculpa era a verdadeira desculpa ou se ele estava inventando uma desculpa. Mas o que o servo disse é que ele estava com receio por causa da severidade do Senhor e preferiu guardar o talento. O da mina fez a mesma coisa e deu a mesma desculpa. Podemos imaginar os motivos. Podemos imaginar que aquele servo tenha escondido o talento porque falou: esse talento que é perto dos outros 7 que ele já distribuiu, isso aqui não é nada. Ele só me deu 1, eu não gostei do que ele me deu, eu preferia aqueles outros 2 que foram para o outro. Nenhuma justificativa existe da parte de Deus, aceitável por parte de Deus, para nós dizermos que não fizemos o que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Nenhuma justificativa teremos para dar a ele. Ele deu a melhor justificativa que ele podia dar. O Senhor é muito severo. E se eu perdesse o talento? E se eu não soubesse negociar? E se tivesse dado errado? Então era melhor ter 1 do que não ter nada. Negligente. Foi essa palavra que Deus deu para ele. Quantas pessoas na igreja ficam alienadas, ficam paradas porque acham que não tem o talento, porque acham que não tem o dom? Eu vejo tantos de vocês aqui, eu vejo muitos que trabalham, estão sempre aqui envolvidos com as coisas, e vocês abrem as suas casas, vocês vão de um lado para o outro, vocês vão nas campanhas, mas eu vejo outros também que ficam encostados. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Deus colocou talento em sua vida. E Deus espera de você que faça alguma coisa. Alguns talentos não serão vistos aqui dentro. Alguns talentos serão vistos lá fora. Mas Deus deu talento para você. Nunca pense que você é um inútil. Não aceite sobre sua mente, no seu coração, uma sentença dessa. Não aceite que você serve para fazer só alguma coisa, porque às vezes você tem trabalhado em cima de uma habilidade de cantar, mas você ainda não viu o que Deus pode fazer no seu coração, os dons que Deus pode depositar para o engrandecimento do reino de Cristo. Não aceite. Há coisas importantes que Deus está fazendo aqui. Nós não teremos desculpas para dar a Deus depois. E, puxa, para aqueles que forem fiéis, haverá mais responsabilidades. É aquele que ganhou, aquele que tinha conseguido 10,
ganhou o talento daquele que não fez nada, daquele que havia enterrado. Eu estava lendo esses textos e me veio na hora a imagem do Haroldo, né? 90 anos. Alguém poderia dizer, 90 anos, hora de parar, né? Chega. Não, pois Deus coloca no coração dele, abriu uma escola, um seminário no meio dos índios, aos 90 anos. Ou o pastor Jonathan, anos dirigindo o ministério do Vale da Bênção, e ele podia falar, bom, chega, já deu bastante tempo de vida. Deus fala para ele, agora eu quero você lá no Nordeste, plantando igreja no Nordeste. Mas eu já tenho 80 anos, não tem importância. A quem tem será acrescentado. A quem tem será acrescentado. Nós temos visto, por esses exemplos próximos de nós, Deus cumprindo. Profecia que está aí. Pronto? Resolveu já o problema? Já? Só. É porque eu mesmo estou dispersando com tanto movimento. Nós temos visto exemplos de Deus dando mais para quem já tem feito. Deus faz assim. Maiores responsabilidades. Por quê? Porque mostrou-se fiel no que está fazendo, né? Então, eu queria dizer também que existem oportunidades que são espontâneas, que aparecem do nada, e há oportunidades que nós criamos, e nós trabalhamos para fazer acontecer, né? Essas oportunidades espontâneas são muito mais reais e comuns do que nós imaginamos. E muitas vezes não percebemos porque nós estamos com os olhos doentes. Foi lá o ano de 2011 ou 2012 em que o Senhor nos levou aqui a estudarmos sobre doença de visão espiritual. Uma delas é miopia. E às vezes a gente não enxerga direito as coisas que Deus está fazendo. E quando qualquer defeito de visão faz com que a gente perca o foco. A imagem fica distorcida, a gente acha que está enxergando uma coisa, mas é outra coisa. Algumas doenças de visão afetam até a nossa noção de distância. A gente pensa que está mais perto, está mais longe, pensa que está mais longe, está mais perto. Se você tem astigmatismo com miopia, então é uma beleza, ok? Tenta jogar futebol à noite com luz de holofote sem óculos, você vai descobrir como é que a bola passa por baixo do seu pé, sem você fazer força. Você calcula tudo errado. Você jura que a bola vai parar no seu pé, ela passa por baixo, porque o astigmatismo faz isso. Eu sei porque aconteceu várias vezes comigo. Porque de dia não acontecia, mas à noite direto. Como eu nunca joguei de óculos, então, se o jogo era à noite, eu não ia. Porque ia dar problema. Às vezes a gente não vê. Em 2 Reis, capítulo 6, você não precisa abrir agora. Tem um momento em que acho que o exército sírio está cercando Eliseu. Eles querem prender Eliseu, porque alguém achava que Eliseu estava, bem Haddad, achava que Eliseu, ou soube que Eliseu estava denunciando ou anunciando os planos de ataque dos sírios contra Israel. Então ele convoca todos os exércitos para cercarem a casa de Eliseu. E quando o servo de Eliseu acorda e olha lá para fora, ele vê aquele mar de gente, todo mundo reunido para capturar Eliseu. Ele fala, agora a gente está perdido, tem o que fazer. E Eliseu fala, fica calmo aí, porque maiores são os que estão conosco do que os que estão com ele. E ele ora, no versículo 17 do capítulo 6, ele ora a Deus e fala, Senhor, abra os olhos dele para que veja. E aí quando Deus abre os olhos do servo, ele vê os carros de Israel, os carros de fogo ali e os cavaleiros. E ele vê então a glória do Senhor ali, né? E ele descobre realmente o número que havia. Quantas oportunidades de livramento, quantas oportunidades de sairmos de tribulação, quantas oportunidades de nos livrarmos de uma calúnia, de um mal entendido, quantas oportunidades de sairmos de uma situação embaraçosa nós perdemos porque nossos olhos estão doentes. Meu querido, as oportunidades estão diante de nós todos os dias. Todos os dias. E nós devemos aprender, então, a tratar a nossa visão. Cuidado, você vai perder oportunidade na igreja. Você vai perder oportunidade de atuar no reino de Deus se os seus olhos ficarem viajando muito para o lado.
o foco de toda a igreja tem de ser Jesus, que é o cabeça. Quando eu perco o foco, eu paro de atuar no reino de Deus, porque eu já não enxergo mais nada. Porque as imagens ficam distorcidas e eu começo a enxergar monstrengos na minha frente. Aí vem o desânimo. Aí vem eu começo a ficar com raiva de todo mundo, aí eu começo a pensar que nada está valendo a pena, eu começo a enxergar muito bem, por sinal, os defeitos de todas as pessoas, e o que acontece é que eu vou ficando encruado, eu vou ficando torcido para dentro de mim, e eu paro de fazer o que Deus propôs para eu fazer. Mas o talento que Deus deu para mim, não deu para Rose, deu para mim e não deu para Cleusa, deu para mim, não deu para o Lipe, sou eu que tenho que fazer. Mas se eu ficar perdendo tempo olhando lá para o Elcio, se ele penteia o cabelo, do jeito que eu gosto, ou se o Timóteo faz a barba ou não, eu não vou fazer o que Deus me deu para fazer. Então a gente precisa olhar direito, porque a gente está perdendo a oportunidade. Alô? Não perca as oportunidades. Pequenas coisas podem ser véspera de grandes obras. Essa frase achei tão bonita que eu copiei desse jeito mesmo. Vou repetir. Pequenas coisas podem ser a véspera de grandes obras. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Veja só o que está falando aí. Colossenses 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Meu querido, aproveite as oportunidades. Deus está colocando diante de você. Quem são os de fora aqui, na sua opinião, nesse texto? Ele está escrevendo para uma igreja. São os ímpios. São os não convertidos. Tenha sabedoria, meu querido. Entrou aqui a visita. Não estou falando do Shen ali, viu? Nem do irmão aqui também. Entrou a visita que alguém trouxe que não conhecia Jesus. Meu querido, nós estamos preocupados em ver se você lavou direito o cabelo, se você escovou o dente, se você tirou a remela do olho, e porque você não fez nada disso, a gente fecha a cara. Aquela pessoa está perdendo a oportunidade de ser salva, porque se nós estivéssemos unidos, orando e adorando o Senhor em unidade, a presença do Senhor seria gloriosa em nosso meio, e a pessoa seria convencida, porque o Senhor ia fluir através dos dons que estão dentro dessa igreja. Mas a gente fica tão disperso com o que é supérfluo, que a gente perde a oportunidade. Não podemos perder a oportunidade. Nós não sabemos quando a pessoa volta. Deixa eu contar uma história triste para você. Meu pai já foi embora, agora eu posso contar. E não é dele mesmo. Vou contar a história triste, para você entender do que eu estou falando. Quando eu entrei na faculdade, eu andava bastante de ônibus. Mais do que vocês podem imaginar. Por isso que eu não ando mais de ônibus de jeito nenhum. Fiquei traumatizado. Mas eu andava muito de ônibus. Eu pegava ônibus lá pelo meio-dia, porque eu estudava à tarde e à noite, naquela época. E eu pegava ônibus meio-dia e 10, meio-dia e 20, por aí, e vinha lá de casa do Brooklyn até Ana Rosa, onde eu pegava outro ônibus e ia lá para Ipiranga, fazer a faculdade de música. Era bem horário de saída de um colégio lá perto de casa, e o ônibus ali, perto da minha casa, ali não tinha passageiro praticamente nenhum, ele estava vazio aquela hora. Então entravam sempre 4, 5 moleques do colégio. Então quando o ônibus passava no ponto onde eu subia, já estavam eles. Agora, já aconteceu com você de andar em condução e encontrar sempre as mesmas pessoas no mesmo lugar? Até uma hora que você começa a conversar com todo mundo. O ônibus era vazio, tinha lá 8, 10 pessoas, o passageiro não. Houve um dia que eu entrei, eles estavam jogando bobinho com uma bolinha de papel dentro do ônibus. E já fazia tanto tempo que eu estava entrando no ônibus que eles começaram a jogar para mim também, para participar da brincadeira. 18 anos, meio desmiolado, né? E foi assim então que eu travei contato com um deles. E depois, muito tempo depois, ainda a gente, durante 4, 5 anos, a gente conversava sempre no ônibus, sempre se encontrando no ônibus. E eu pude falar do evangelho para ele, ou pelo menos dar a entender que eu cria em Jesus e que frequentava uma igreja. Eles eram católicos, a família dele. Eu mudei de período, não encontrei mais.
Quando mudei de período, então, aí eu passei a pegar o ônibus em Ana Rosa, só que às 6 horas da tarde, para voltar para casa. E 2 anos depois, eu vim lá vim da Unesp, né, vim lá de Ipiranga, desci aqui em Ana Rosa, e entrei no ônibus, para ir para casa. Aí eu olho, tá lá o menino. 6 horas da tarde, eu falei, o que você está fazendo aqui? Aí falou, então, eu vim estudar aqui no Bandeirantes agora. Naquela época, acho que o primeiro ano era à tarde, não sei como é que era. Então, agora eu estou aqui à tarde. Né? Então, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho mais de Jesus para ele. Naquela época, na Igreja do Brasil, nós estávamos fazendo os cursos dos conceitos transferíveis. Papai dava o curso dos conceitos, às segundas à noite. Tinha uma turma segunda à noite, uma turma quinta à noite. Eu fazia a turma da segunda. E havia vários professores, e toda a igreja, a escola dominical, tinha sido dividida, e os professores trabalhavam em duplas, davam aula, então a gente preparava, acho que estava nessa época, Elcio lá, né? Ele lembra disso aí, não sei se a Cleusa estava também. E nós fizemos todos os conceitos, e depois nós ensinávamos nas aulas, você lembra disso? Só que a gente tinha que pôr em prática, então tinha que falar as 4 leis, aquele negócio todo que você conhece. Eu andava com folheto no bolso. Eu tive oportunidades ímpares naquela época, Trovão, bem do estilo que você conhece. Naquela época, eu fui assaltado em ônibus, por exemplo. Foi uma novidade na vida, e eu descobri por que eu não gosto de andar de ônibus. Mais um bom motivo, entendeu? E nesse período, então, eu comecei a fingir que eu dormia no ônibus, mas na verdade eu orava muito. Meu pai ficou sem emprego nesse período também, e nós passamos... Eu estou misturando datas, mas dá para você entender. Meu pai perdeu o emprego 9 meses sem receber dinheiro em casa, ele era a única fonte de renda. E, embora nessa situação, nunca deixamos de fazer o estudo às segundas à noite ou às quintas. E o Senhor deu graça para a gente ir de ônibus ou do jeito que fosse comparecer à igreja. E por conta disso, então, eu tinha uma lista de oração. E nós temos que praticar os conceitos. E eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida como naquele período, porque a condução é muito chata, era perigosa, e eu tinha que fazer alguma coisa útil, encostava a cabeça e vinha orando. Se alguém pensou em me assaltar, para eles eu estava dormindo, mas eu estava aqui orando na minha mente, orava. E uma coisa interessante aconteceu. Muitas pessoas começaram a sentar do meu lado e começaram a abrir a vida do nada. Gente que eu nunca tinha visto na vida sentava e começava a contar. Mulheres, senhoras, elas iam contando. E eu sempre tinha um folheto para entregar e falar do amor de Jesus. Eu nunca falei tanto de Jesus, exceto nos últimos anos, na minha vida, como naquela época. Aproveitando oportunidades. E nesse período, então, uma noite, eu estava em casa, e o Senhor colocou no meu coração o desejo muito de orar por aquele rapaz. Que eu encontrava quase todo dia, ou 2 vezes por semana, pelo menos, a gente estava se encontrando casualmente no ônibus aí e tal, voltando para casa. A gente falava sobre futebol, eu torcia para o Atlético Mineiro, uma coisa muito estranha. Enfim, ele era mineiro. A gente falava sobre música, a gente falava sobre igreja, embora ele não fosse de igreja, a gente falava sobre muitas coisas, faculdade. Aí um dia eu estava lá em casa e eu senti uma coisa no coração, eu vou orar por essa pessoa. E fui lá para o meu quarto e comecei a orar. Era final de ano já. Novembro, acho. Estava na faculdade, terminou a faculdade, ele estava no 3º ano. E eu orando. Falei, Senhor, me dê uma oportunidade para falar do Senhor para ele. Me dê uma oportunidade ímpar. E que amanhã eu consiga encontrá-lo no ônibus, para poder testemunhar do Senhor com as 4 leis. Saí pela manhã, eu tinha que resolver algumas coisas no Mackenzie, o curso estava acabando, as provas já tinham acontecido. Eu tinha que passar na secretaria, pagar a conta no banco, nem lembro o que era. Irmãos, eu estou falando diante de Deus, tá? Eu nunca senti na minha vida uma direção tão clara de Deus para fazer coisas como naquele dia. Eu fui ao Mackenzie e eu entendia os impulsos do Espírito Santo falando para mim, vá ao banco e pague a conta. Vá à secretaria entregar o documento. Vá ao bar comer uma coxinha. E quando eu fiz tudo que eu tinha feito, eram por volta de 11h30, por aí, e Deus falou, vai para tua casa.
E eu pensava assim, mas o horário do rapaz sair é 12:30. Eu não vou encontrar ninguém. E o Deus falou, vá para tua casa. E eu fui para casa. Pega o ônibus lá, porque eu podia escolher a condução que eu ia pegar. Pega aquele ônibus lá. E desci na Rosa. Desci na Rosa, o outro ônibus saía aqui da estação. Tinha a fila esperando o ônibus chegar. Eu desci e entrei na fila. O cara na minha frente era ele. Na frente, esperando o ônibus. Eu falei, o que você está fazendo aqui essa hora? Falei, então era a prova, que a prova acabou, acabei a prova, estou indo embora para casa. O que foi triste tudo isso? Eu não abri as 4 leis para ele. Eu passei um tempo orando por ele. Eu levei no bolso as 4 leis. A viagem durava meia hora. Mas eu perdi a oportunidade. Nunca mais vi. Às vezes eu lembro e eu oro, Senhor, tenha misericórdia dele. E levante alguém que fale do amor de Cristo para ele. Não sei onde ele está, não sei se ele casou, não sei o que ele fez da vida. Sei lá. Quantas oportunidades Deus põe em nossa mão? E a gente deixa passar. E é como aquela figura, ela é calva atrás. Passou, você não agarra mais. Não tem mais jeito. Deus nos dá as oportunidades. Pequenas coisas podem ser véspera de grandes obras depois. Mas a gente não pode deixar passar. Você não sabe o que Deus vai fazer depois? Eu vivi um dia de milagres, de direção específica de Deus. Eu nem sabia o que era isso. Eu não fazia ideia de que isso existia. Mas deixei passar no meio dos dedos. Né? E conta uma história muito interessante, diz que lá na Inglaterra tinha um homem que era ferreiro e ele costumava assobiar enquanto ele malhava o ferro. Ele assobiava uma melodia que todo mundo na região conhecia e o ferro marcava o tempo enquanto ele assobiava aquela melodia. Todo mundo conhecia a melodia de tanto que ele fazia, mas já ninguém dava bola para aquilo. Até que um dia, numa tempestade, um homem se abrigou naquela ferraria, naquela oficina, e ficou ouvindo o assobio, e ficou extasiado com aquela música. Então, aquela música se transformou numa obra famosíssima chamada Ferreiro Harmonioso. O homem que estava lá dentro era Handel. Handel, que escreveu Aleluia. O que acontece não é que a oportunidade é grande e pequena. O que acontece é quem está de olhos, ouvidos abertos e que tem entendimento da oportunidade. Para aquelas pessoas que não entendiam patavinas de música, era só melodia com a martelada no fundo. Eu fui ouvir a peça agora, essa semana, e de fato tem lá quando a banda toca, tem um contínuo que fica batendo assim, simbolizando as marteladas, né? Mas quando a oportunidade cai nas mãos de uma pessoa que tem ouvidos abertos, que tem visão aberta e que vê adiante, a oportunidade fica grande. Às vezes não é a oportunidade que é pequena, nós é que enxergamos mal. E quando a gente fica perdido entre nós aqui, olhando, se fala muito, se fala pouco, se fala muito alto, se fala muito baixo, se canta muito alto, se canta muito baixo, a gente esquece de olhar as oportunidades que Deus está pondo na nossa frente. E é nossa responsabilidade lidar com essas responsabilidades. 1 Pedro 3,15, olha que versículo impressionante que Pedro disse. Pedro 3,15. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. O texto não diz quando é que as pessoas vão perguntar para nós a respeito da nossa esperança. Mas o texto diz que nós devemos estar preparados o tempo todo, porque a qualquer momento vai aparecer uma oportunidade. Eu estava até pensando em fazer na semana seguinte, a próxima semana, o culto da oportunidade. Mas não é o culto da oportunidade dos assembleianos, que vem aqui todo mundo e canta, não é? Porque senão era o culto da oportunidade de você vir aqui contar que oportunidade Deus vai te dar, ou terá te dado,
nessa semana para você contar aqui na frente. Eu estou quase pensando, tenho certeza de que eu vou fazer isso. Porque se a gente sair daqui com o olhar certo e a antena ligada direito e cheio do Espírito Santo, a gente vai ter o que falar na semana que vem. Amanhã mesmo, alguém já pode subir aqui e falar: o Senhor me deu a oportunidade. O Senhor me deu a oportunidade e eu não desperdicei. E eu não desperdicei. Há oportunidades que nós preparamos. Jesus disse: batei, não vai abrir se você não bater. Ah, Deus sabe de tudo. Deus sabe, mas você vai ter que bater. Tem porta que só abre se você bate. Então nós precisamos aprender a criar oportunidades. Algumas oportunidades vamos nos gerar em oração, como essa que eu contei, que lamentavelmente eu perdi depois. Mas você gera oportunidade em oração, pelo seu parente, pelo seu vizinho. Você cria as oportunidades e Deus vai abrindo as portas e você vai aproveitando, por favor. Então, essas oportunidades exigem de você oração, exigem às vezes esforço. Às vezes a oportunidade vai demandar que você vá até lá longe fazer alguma coisa. Trovão contou várias oportunidades aqui de pessoas que ele andou evangelizando pela rua. Demandava tempo, às vezes. Mas qual é o preço de você ter um testemunho para contar, de você ter sido usado por Deus para conduzir uma pessoa ao arrependimento? Não tem. A hora que você vê Deus usando sua vida e transformando situações, você não pensa se custou dinheiro, se custou gasolina, se custou seu tempo, se custou sua camisa. Você não pensa em mais nada, porque a glória de ter sido usado por Deus é muito maior, sobrepuja tudo isso. A gente descobre que as coisas são pequenas. Ou não? Às vezes, exigirão perseverança, porque tem resultado que não vem na hora. Tem resultado que vem depois. Coisa que você investe muito agora, e só vai descobrir depois o que vai acontecer. Ah, meu querido, Deus quer nos chamar para as oportunidades que Ele está colocando diante de nós, e muitas nós temos deixado passar. E a gente precisa confessar isso a Deus. Falha nossa. Eu fico pensando em vários personagens bíblicas aqui. Eu listei algumas, né? Miriam foi uma pessoa de uma ligeireza de raciocínio fora do comum. Moisés, foi colocado naquele cesto de vinho, coberto de betume, foi colocado no rio Nilo, e Miriam está lá vigiando, atrás da moita. Aparece então a filha de Faraó, vê lá o cesto, ouve a criança chorando, abre o cesto, vê que é um menino hebreu. A ordem era clara, tinha de matar o menino. Ela se compadece do menino. Miriam sai de trás da moita. Quer que eu arrume uma ama para tomar conta para você, depois você acaba de criar? Um passo pequeno, que anos depois representa a libertação de uma nação inteira. Pequenas obras podem ser a véspera de grandes coisas. Ou o contrário. Pequenas coisas podem ser a véspera de grandes obras. Eu estou pensando em Davi. Davi foi matar Golias, mas aconteceu que ele estava esperto na oportunidade. Ele foi ali para levar pão, sanduíche para os irmãos. Ele está lá, obedecendo a uma ordem do pai. Quando ele ouve Golias fazendo aqueles impropérios contra o povo de Israel. E ele se inflama e fala: quem é esse que vem afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi enxergou a oportunidade. Agora, não pense que a oportunidade aconteceu do nada. Porque quando Saul diz para ele: você não vai, porque você é muito franzino, porque você é muito jovem, blá, blá, blá. Qual foi a resposta de Davi para ele? Eu já matei urso, eu já matei leão. Eu mato gigante. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você fala em entrar em faculdade. Presta atenção. Você quer entrar na faculdade, que é um gigante. Você já está matando leão? Você já está matando urso? Ou você pensa que você vai dar um passo e vai alcançar o Olimpo?
Não vai. Não é assim, não. Tem que matar o leão primeiro. Tem que matar o urso primeiro. Para depois você matar o Golias. Você está fazendo a sua oportunidade? Você está se desenvolvendo nas suas coisas? Você tem um projeto na sua empresa? Você está matando os leões pequenininhos aí? Já está aprendendo a lidar com eles? Você quer uma coisa grande? Comece com os pequenos. Nem os pequenos está dando conta, você quer pegar gigante? É claro que Deus vai ajudar. Ou você acha que Davi pegou uma funda, Deus jogou a pedra para cima e Deus fez a pedra dar um bumerangue assim e vai na testa do Golias? O rapaz sabia o que fazia com a funda. Ele era bom naquilo, caramba. Ele era bom. Você é bom no que você faz? Mas você é bom mesmo no que você faz? Você gera oportunidade, meu querido. Você gera oportunidade. Se você for bom no que você faz. Você nunca foi bom em nada, agora você quer ser tudo? Não vai, desculpa, não é assim não. Não é assim não. Olha a serva de Naamã, menina, quantos anos tinha? 12, 13, 15, 10, não sei. Está lá, e Naamã, o Sírio, se encontra leproso. A menina não perde a oportunidade. Puxa, lá na minha terra tem um profeta de Deus. Se Naamã fosse lá, o homem de Deus o curaria. A mulher conta para Naamã, Naamã vai. Ele consegue a cura e ele encontra a salvação. Porque uma menina viu a oportunidade no meio da doença. Olha aí, quem mais tem? Neemias. Neemias ouviu notícias aterradoras sobre Israel, sobre Jerusalém. Os muros caídos, as portas queimadas, o templo destruído. Neemias vai orar. Neemias não falou, peraí agora, que eu vou reunir todas as coisas que eu tenho aqui, eu vou embora, vou chutar o pau da barraca e nós vamos construir o templo. Ele foi orar, ele foi confessar pecados em nome da nação, ele foi chorar a desgraça da nação. E um dia, quando o rei repara que ele está macambúzio, para usar a palavra do pastor aqui, e tristonho, o que tem, Neemias? Você nunca me viu triste assim? Tem alguma coisa errada acontecendo? Ele fala, eu não posso rir. A cidade onde meus pais estão sepultados, está com os muros caídos, as portas queimadas. O que você quer, Neemias? Era só o que ele pediu. Eu quero, me dê condições de ir lá e reconstruir os muros da cidade. A oportunidade foi gerada em oração. Filipe estava lá, em Samaria, bombando salvação para tudo quanto é lado, milagre, 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 milagre para todo lado. E aí Deus fala, vai lá para o deserto, caminho de Gaza, para o deserto. E Filipe vai. E obediência obediência gera oportunidade. Vai lá, está deserto, mas vai. E ele corre então. Aí ele vê passando o carro. E o etíope lá dentro do carro. Só pode ser essa, não tem outra oportunidade. Ele vai correndo. E aí, você está entendendo o que você está lendo? Com o microfone a mais. Ele sobe no carro, diz a tradição, que aquele eunuco começou um reavivamento. Na verdade, a nação quase toda se converteu por causa daquela pessoa. Diz uma história, né? Que tinha uma senhora muito perversa numa cidade, mas a mulher ruim mesmo, ruim demais, assim, né? Um dia ela ouviu o evangelho e se converteu, mudou da água para o vinho. Aí um dia ela estava na praça pública contando seu testemunho. Alguém que conhecia a mulher e não gostava muito dela, jogou uma batata nela. Ela pegou a batata, se fosse o Daniel Alves, o banana já comeria, mas era a batata. Você pensou nisso, né? Viu só? Tá vendo? Ela pegou a batata e guardou. Tempos depois houve uma reunião de senhoras na igreja, lá não sei onde, ela aparece com um monte de batatas, que ela oferece em gratidão a Deus, no serviço da casa de Deus. Batatas que surgiram a partir daquela que foi atirada nela e que ela plantou. Será que nós somos capazes de enxergar, até mesmo na contrariedade, até mesmo na oposição, até mesmo no dano e no dolo, a oportunidade de fazer algo que engrandeça o nome de Deus?
Você faz a oportunidade, meu filho. Algumas aparecem quando você menos espera e outras a gente faz. Você está atrás das oportunidades. Eu quero terminar falando sobre profissão, porque aqui a reunião chama-se culto de jovens, né? Eu lamento hoje que tinha 10 jovens comigo estudando a Bíblia lá em cima, só um corajoso ficou aqui. O resto foi todo mundo embora. Da próxima vez eu vou mandar trancar a igreja e nós garantiremos um público maior aqui. Mas mesmo você que já tem sua profissão, eu gostaria que você ouvisse algumas coisas. Quando eu tinha 17 anos, eu já falei isso várias vezes no Mackenzie, muitos aqui já conhecem. O meu sonho era ser arquiteto. E depois virei professor de português, que é muito próximo, assim. Né? Mas tinha uma coisa que mas havia algo que eu dizia de boca cheia: jamais serei pastor. Porque eu sempre achei que o pastor vivia na maior pindaíba da paróquia talvez, né? Essa era a impressão que eu tinha. Segundo lugar, porque eu via a cobrança que se faz sobre filhos de pastores, que as pessoas esperam que sejam um bando de meninos Jesus ali, sentado ali, e não são definitivamente, né? Não são. E eu dizia com todas as letras: eu jamais serei pastor. Meu pai era presbítero, nem meu pai tinha, acho que, pretensões de ser pastor. A gente está muito bem acomodado, meu pai dirigindo os jovens, a minha mãe regendo o coral, eu tocando lá o 250 todo domingo e tal. Então, conosco está... Bom, enfim, deixa para lá, esse eu não vou tocar nunca, 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 tá? Eu já falei, tá? Só se o pastor mandar, mas aí é por obediência. Não vale a pena. A Cleusa canta pra você. Não, Angélica, mudou o inário. O inário deles tem outra numeração que a gente usava. Eu lembro a numeração antiga já. Deixa pra lá. Não, esse é bonito. Esse eu tocaria em outro lugar. Tava tudo muito bem acomodado, sabe? Mas um dia... Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção. Hoje eu olho para trás e sou capaz de reconhecer isso. Enquanto muita gente estava curtindo a sua juventude, mesmo jovens de igreja estavam curtindo sua juventude mais ou menos, né, dentro da igreja, cumprindo religiosamente suas escalas, vamos dizer assim, para você entender bem, enquanto muitas pessoas estavam aproveitando razoavelmente bem o seu tempo, por algum motivo que eu não sei explicar, eu estava o tempo todo ouvindo pregação. Bom, meu pai tinha umas manias estranhas, ainda tem. Uma delas, por exemplo, é que ele tinha umas fitas cassete com pregações que você hoje vê pela net, né? Você abre lá a pregação no YouTube e fica ouvindo. Meu pai fazia isso com fitas. E como a gente andava no carro com ele, o carro é dele, o toca-fita é dele, então ele escolhe o programa. E eu sempre ouvi muita pregação no carro. Pregação boa. Meus pais iam aos cursos do Conflitos da Vida, que eu não fui, nenhum deles. Depois ele vem dar os cursos aqui, mas eu ouvi as fitas do Conflitos da Vida. Então eu fazia os cursos do carro, né? E quando eu estava em Atibaia, eu fazia questão de estar nos estudos dos adultos, porque eu via pregadores fenomenais. E sempre que eu tinha oportunidade, tinha uma palestra, tinha uma convenção na igreja, eu fazia questão de estar presente. O que aconteceu foi que... E minha mãe teve a feliz ideia, hoje eu agradeço a Deus cada dia por isso, quando eu lembro, de sentar do meu lado e ler a Bíblia quando eu tinha 14 anos comigo. Todos os dias, você não tem noção do que é isso. Todos os dias a minha mãe sentou comigo naquele ano. 6 horas da tarde, 8 horas, ou o horário que fosse, para ler os 3 capítulos da Bíblia. Para pegar o gosto pela coisa. De forma que, quando chega a juventude,
eu tinha mais fundamento bíblico do que a grande maioria dos jovens. E isso foi mexendo no meu coração de forma que, conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que os outros tinham necessidades de aprender coisas e que eu tinha algo a oferecer. E era mais do que tocar. Aí, quando já existia Água da Rocha, aparece uma família, vem a primeira, a segunda, a terceira, a quinta vez, eu olho para a cara do Newton, o Newton olha para a minha cara e a gente fala, a gente precisa levar ensino para esse pessoal. E a gente começa a visitar a família. A gente começa a visitar a casa do Eros, a gente começa a visitar a casa do Arthur, a gente começa a levar o Evangelho. E Deus forma, porque a oportunidade vai sendo criada. Não foi no culto da quinta-feira na igreja, que não tinha o culto da quinta-feira como é esse aqui. Não foi pregando numa reunião de jovens, não foi pregando aos domingos, não foi pregando em acampamento, foi indo lá nas casas, aproveitando as oportunidades, fazendo as oportunidades, porque não existia isso na Água da Rocha. Fomos nós que começamos, o Milton e eu. Você sabe como é que a família do Eros chegou? Vou contar para vocês, a Aline vai lembrar, melhor do que as outras. Vocês lembram também? Eu namorava aí, a Anice, ela estava namorando lá, e a Anice falou, vai lá, vamos lá conhecer meus primos. Era só descer a rua ali, né? Ali do ladinho. Aí a gente entrou lá, tava lá o Eros, a Isilda e a Aline, com a idade, puxa, de Levi, aqui, 10 anos, né? Sentada lá no sofá, assim, mas que menina séria, essa não brinca de boneca, fica sentada ali, né? Séria, séria. E lá, né? Aí o Eros conta, a Isilda conta, e que está muito bem. Eles estavam, acho que que era aquilo, Jurei, né? Nós estamos muito na messiânica. Nossa, nós estamos muito contentes, tal, né? Aham, tá certo. Acho que mostrou, enfim. A gente conversou um tempão ali, aí a gente saiu. Entramos no carro, o meu velho Monza, lembra do Monza, amor? Não, entramos lá, sentamos. Eu já tive um Monza, viu, um dia. Quando eu conheci a direção hidráulica, que bênção naquela época. Bom, enfim. Entramos no Monza e falei para a Anice, vamos orar por essa família. E nós oramos para que Deus quebrasse um espírito de inércia, que leva para qualquer lado. Ah, estou indo para cá agora. Ah, estou indo para lá agora. Estou indo para lá. E oramos que Deus tivesse misericórdia. Não deu 2 semanas, eles estavam na igreja aceitando Jesus. Pode? Eu, nessa época, tinha uns 18 anos, mais ou menos, né? Aí minha mãe chegou em casa e falou assim, você não sabe quem se converteu? Eu falei, quem? O Eros. Eu falei, meu tio? Se converteu. Mas aonde? Ah, ele tá indo na casa de um senhor de cabeça branca e tal, não sei o quê. Falou lá. Eu falei, beleza. Eu queria conhecer esse lugar, você me leva lá? Meus irmãos, eu tinha 18 anos, namorava com o Marcelo já, ele era barman. Eu ia na balada sexta, sábado, domingo. Para vocês terem uma ideia. Bebia, fumava, blá, 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 blá. Foi um ano, era roqueira, da turma do rock. Depois de um ano, foi demorado o processo, mas eu fui lá, gostei, fiquei 1 mês, 2 mais ou menos, mas o pecado me afastou, porque eu falava, ou eu fico na igreja e ele vem comigo, mas o Marcelo tinha um trabalho lá, ele era barman, então ele não queria largar, não sei o quê, papapá. Ou senão eu ia para a igreja. Eu falei, não rola, eu na igreja e pecar, nada a ver. Aí eu larguei de mão. Depois de um ano, no casamento deles, eu me converti. Através da vida do Esdras. E aí eu tomei a decisão. Falei, eu vou. Então, foi uma família que vocês levaram a palavra. Mas depois veio desenrolar. Essas histórias podem acontecer de novo. Só que a gente tem que enxergar direito. Tá vendo? A oportunidade é para semana que vem. Vai, Mari, vai lá. Vai lá, pode falar.
você está pregando, você está me cutucando, que algum dia estava meio triste porque eu estava me sentindo meio inútil. Você me fez se lembrar que não é bem assim. E sabe aquele flashback? Estava passando. Que você fala das oportunidades e Deus também cria oportunidades para a gente. Ele cutuca a gente com as oportunidades. Quem conhece a minha história atual, eu jamais imaginaria que eu diria um dia: eu não vou para a França, eu não vou gostar da França, eu nunca vou fazer francês, eu não vou estudar no Mackenzie, eu não vou mais para a igreja, porque teve uma época que eu estava desviada, eu não queria voltar para a igreja. E Deus cria oportunidades e faz a gente mudar tudo isso. E o Mackenzie é uma história muito engraçada, que às vezes Deus usa outras pessoas para criar essa oportunidade. Que o Mackenzie, eu não ia prestar vestibular para o Mackenzie. Minha mãe é que insistiu. E eu tinha acabado de fazer o da CASP, eu pensei, eu não vou fazer no Mackenzie, que é no mesmo final de semana. E eu fui para o Mackenzie, passei no Mackenzie, foi a única faculdade que eu passei. Não passei mais nenhuma, foi o Mackenzie, e o Mackenzie abriu muitas portas para mim. Abriu as portas do meu livro, e o Edu, quando eu fiz estágio na agência, abriu a minha porta para o francês. E hoje, com o francês, eu estou abrindo portas para a Nice, para a Priscila, para a Gláucia, para a Aline, e para quem mais quiser fazer. E quem sabe Deus também abre portas para a gente abrir uma igreja na França, né? Amém. Se Deus quiser aí. Amém. Então, Deus está mostrando que pequenas ações realmente fazem grandes obras. E às vezes a gente não vê porque a gente às vezes fica incomodado e a gente às vezes fica cego. E Deus abriu os meus olhos agora de novo, para não me deixar me cair no engano de novo. Que eu estava ficando triste de novo, eu falei, porque eu tô não consigo emprego, eu tô meio parada. Mas Deus mostra, você não vai ficar parada para sempre. Tem um pouco de paciência. Eu acho que você podia adicionar essa palavra também na lista, paciência. Que às vezes a gente tem pressa de tudo e a gente não espera o tempo de Deus. Um bom exemplo é o meu livro. O meu livro demorou 4 anos para ser publicado. 4 anos e eu ficava assim, não vai. E Deus mostrou o tempo certo, o lugar certo, a hora certa para publicar. Então, acho que é uma coisa que a gente também tem que aprender paciência para esperar Deus mostrar a oportunidade para a gente dar da forma certa. Desculpa te interromper. Ok. Glória a Deus. Eu comecei hoje com um pessoal, eu coloquei no grupo, vocês viram, né? Havia 10 pessoas lá do Mackenzie. E eu comecei de novo princípios elementares. Eu não comecei porque eu quero arrancar 10 pessoas para essa igreja. Não estou dizendo que eu ficaria triste se viessem. Eu estou dizendo que eu não acho justo ficar pescando no aquário alheio. Não acho correto, não gostaria que fizesse isso aqui, não vou fazer isso lá fora. Mas a minha preocupação é quando eu vejo tantos jovens lá na escola que não sabem, falei isso para eles, não sabem nem se vão para o céu, nem se vão para o inferno, mas estão na igreja todo domingo e não sabem por quê. E eu falei, vocês têm que conhecer alguma coisa. E hoje eu pude começar de novo com eles. É uma oportunidade, porque eu não sei o que esses caras vão fazer. Um quer jogar futebol lá nos Estados Unidos, na universidade. Outro está no cursinho. Outro está lá na poli. Eu não sei o que Deus vai fazer com cada um deles. Mas o importante para mim é que ele saiu com a semente. Agora, essa oportunidade eu tenho. Eu não posso perder. Quanta oportunidade a gente está deixando de levar para frente, porque a nossa noite... Eu falo de mim também. Eu fico estourado à noite. E por causa disso, eu também não quero dar um pouquinho mais de mim, mas às vezes talvez eu esteja perdendo oportunidades importantes. Minha mãe é culpada de eu ter virado linguista também, porque eu também não ia prestar o Mackenzie. Minha mãe falou, olha, o Mackenzie prorrogou a inscrição para letras, por que você não faz? Mas a ideia era trabalhar com tradução, não era dar aula de português. Mas hoje, e eu queria falar disso, hoje eu entendo o que Deus fez na minha vida. Porque meus pais falam. Você pensa que meu pai fala feio só com você? Fala muito mais feio comigo. Fique em paz. Não. Beleza. Meu pai, um dia ele falou para mim, você fala muito mal. É horrível ouvir você falando em público. Você nunca ouviu isso do meu pai, mas eu já ouvi. Mas eu sei por que ele falava isso quando eu tinha 19 anos ainda.
Eu ia dar um testemunho na juventude, lá nos moços, eu começava a falar, e como não acontecia nada, ficava todo mundo com cara de parvo, né? Eu começava a me enrolar e repetir pela quarta, quinta, sexta vez, até que eu percebia que ninguém mais estava aguentando eu falar, e eu parava de falar, mas não é porque eu tinha conseguido algum efeito. Aí eu fui lá para os Estados Unidos, passar 1 mês e meio lá e viver sozinho. Essas experiências de solidão às vezes amadurecem um pouco, e quando eu voltei, já voltei falando diferente. Aí eu fui para a faculdade, eu já estava na faculdade, na verdade, e fui dar aula. E quando eu fui dar aula, eu aprendi a comunicar com o público. Então eu vi o trabalho de Deus na minha vida quando ele me colocou numa sala de aula, não porque eu quisesse ser professor, mas é porque lá ele me formou para chegar aqui e conseguir explicar a Bíblia. Você não vê as oportunidades na sua vida? Você não vê o que Deus está fazendo? Olha para a sua vida aí, faça um filme rápido. Gabi teve uma experiência no exterior, com certeza você deve entender o que Deus fez com você naquele tempo lá. E hoje deve refletir de alguma forma na sua vida. A questão é, por que Deus está permitindo que a gente faça isso? É? Então eu queria trazer para você que tem vislumbres aí, profissões aí, né? Primeiro, a sua escolha pode ser uma bênção ou pode ser um fracasso total. Então algumas dicas aí. Primeiro, né? Faça, o Ion adora essa frase, faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. Sabe quando é que a sua vida vai valer a pena? É que os jovens maquedos não entendem o que ele está falando com isso. O significado é muito profundo. O que ele fala é metafórico. Quando é que a sua vida vale a pena? Quando a sua vida é feita para glorificar o nome de Deus. E, por tabela, você vai servir as pessoas. Eu dou aula de português. Eu ajudo os meus alunos a entrarem na faculdade. Eu acho que eu faço um bom trabalho. Podia ser melhor. Mas eu acho que está bom o que eu faço. Eu vejo alguns resultados acontecendo aí. Mas a minha maior alegria é quando eu vejo aquelas pessoas pedindo oração. E falando, olha, aquilo que você falou na sala mexeu comigo. Então eu entendo que eu estou fazendo a vontade de Deus ali. Você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser engenheiro, você pode ser o que você queira. A pergunta é, você vai usar isso como oportunidade para ganhar o mundo? Para Jesus? Né? Cuidado com vocação para tempo integral. Muita gente na história decidiu que queria ser pastor porque não dava certo para fazer nada. A Cleusa veio falar para mim, lá no retiro, que tinha um manto muito pesado sobre essas costas aqui. É pesado mesmo, Cleusa? Não vou contar a história, tá? A Cleusa ficou lá caindo no chão e ainda me chamou de palhaço. Há testemunhas. Porque eu falei, já que é pesado, eu sinto um pouco dele. Antigamente a gente pensava, eu vou ser pastor porque eu não sirvo nem para nada, então eu vou ser pastor. Ao contrário, é uma vocação lindíssima, mas você carrega um peso muito intenso. Porque você sofre a igreja o tempo todo. Você pensa a igreja o tempo todo. Eu estou lá dando aula, mas eu estou pensando na igreja. E sabe, eu não consigo deixar de pensar a igreja. Eu não consigo. Hoje eu vejo isso. Quando eu era adolescente, eu pensava a igreja. Quando eu era jovem, eu só pensava a igreja. Hoje eu continuo pensando na igreja. Essas coisas estavam em mim já, mas eu não sabia. Aí Deus vai conduzindo pelos caminhos, né? Outra coisa, que Deus te dá habilidade para você se sustentar. Você não é inútil. Ou você é um habilidoso com alguma coisa, você é muito habilidoso para falar, ou você é para desenhar, ou para pintar, ou para administrar, ou para fazer conta, para fazer propaganda e para vender. Você é habilidoso para alguma coisa. E essa habilidade Deus lhe deu para você conseguir o seu sustento. E você deve ser bom no que você faz. Porque Deus te capacita. Vá fazer curso, vá estudar, vá se aperfeiçoar. E aprenda a usar isso na casa de Deus também. A casa de Deus tem muito serviço. A gente precisa de gente que saiba administrar. A gente precisa de gente que saiba publicar. A gente precisa de gente que saiba ensinar. A gente precisa de gente que saiba interpretar. Nós precisamos de gente para tudo. Que saiba dirigir. Ok. Você vai instalar aparelho de ar-condicionado muito na vida ainda.
Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Deus vai falar com você. Pode ser um conselho, pode ser um sonho. Deus pode falar com sonho, você crê nisso? Pode ser uma profecia, pode ser uma circunstância. Escute os seus pais falando. Minha mãe falou: Fábio, vai lá, presta para letras. Prorrogaram 15 dias. Olha o resultado aí. Ela não sabia que eu estava falando da parte de Deus, mas ela estava falando da parte de Deus. Prepare-se. Quando eu entrei na Unesp, eu passei 3 anos estudando música. A minha mãe dava aula de piano, e quando ela percebeu que o meu ouvido era bastante esperto, tá? Ela tratou de me ensinar a parte teórica, porque eu tenho essa habilidade, que vocês sabem, de ouvir a coisa e sair reproduzindo. Só que ela não queria que fosse de orelhada, ela queria que eu tivesse conhecimento teórico da coisa. Então ela descia muita lição, muito ditado melódico, ritmo, que eu fazia as lições lá em casa com ela, a parte teórica. E depois, a Igreja Presbiteriana Independente tinha um curso de música noturno. Eu tinha um primo que ia fazer esse curso. Era lá na Nestor Pestana, lá no centro, lá na igreja da Nestor Pestana. E eu fui lá, eu fazia o curso lá 2 vezes por semana. Depois o curso se desvinculou, foi lá para a Rua Jolie, lá no Brás, na terceira igreja. Eu morava no Brooklyn, eu ia lá de condução. Meu pai ia lá me buscar no final. E lá, então, eu desenvolvia harmonia, desenvolvia teoria. E quando eu estava no terceiro colegial, por uma questão de adoração e de convicções sobre música, eu saí da escola no mês de setembro, outubro. Eu tive um debate sério com os professores, a gente entrou em divergência radical, ele estava falando algumas afrontas, né? E eu saí da escola. Mas quando eu fui prestar o vestibular de música, eu deitei na prova, como fala hoje aí. Deitei na prova. Porque foram 3 anos praticando profundamente. Então a parte teórica, a prova prática, tirei de letra. A gente se prepara para oportunidades. Você se prepara para alguma coisa? Agora, se você ficar só plugado na internet, desculpa te falar, eu sei que é legal, eu gosto bastante também. Você não vai se preparar para nada. Para nada. Você está perdendo seu tempo. Eu gosto muito de internet, eu sei, eu estou lá o tempo todo vendo também. Mas você não vai se preparar para nada. Você vai falar assim: Fábio, você não fez mestrado. Eu não fiz mesmo. Hoje eu tenho convicção de que Deus não queria. Na minha época, quando eu fiz a faculdade, ninguém ia para o mestrado. Não existia isso. A gente saía com uma licenciatura plena que já era, pelo MEC, habilitada a dar aula até em universidade. Mas eu fui dar aula no ensino fundamental. Mas eu poderia ter dado aula na universidade. Depois eles começaram a colocar umas prerrogativas, tem que ter pós-graduação, e agora, se você não tiver mestrado, o MEC não reconhece a faculdade, então eles não contratam mais. E lá eles falaram várias vezes para mim: você devia dar aula na universidade, você devia dar aula na universidade, você devia dar aula na universidade. E eu cheguei a prestar o mestrado. Eu passei na prova escrita e fui chamado para entrevista. E eu não passei na entrevista porque eu não tinha um projeto. Hoje em dia nem precisa mais ter projeto. Hoje em dia, se eu fizer a prova, eu estou dentro do mestrado. Mas naquele ano foi quando a Anice ficou grávida do Levi. Se eu tivesse entrado no mestrado, eu não teria conseguido ou terminar o mestrado ou dar o suporte para a Anice. No caso, eu não ia terminar o mestrado porque a Anice precisaria do suporte. A gravidez dela foi de risco. Então eu sei que Deus fechou a porta. E eu entendi: Deus não me quer lá. E quando eu vou lá para o vestibular e ouço os professores das letras lá, no vestibular, discutindo, Edgar, pelo amor de Deus, não me fala lá. É um tal de puxar tapete um do outro. É uma briga de vaidades. Eu fico no meu cantinho lá, corrigindo redações, pensando: graças a Deus que eu não estou lá. Graças a Deus que eu não estou lá. Graças a Deus que eu não estou lá. Porque eles falam mal uns dos outros, pelas costas, pela frente. É uma coisa nojenta. Nojenta. Disgusting. Não tem outra palavra para isso. É abominável, Trovão, o que a gente vê no mundo secular. Eu falo: Deus, como o Senhor foi bom que não me deixou chegar lá. Em compensação, é lá no médio, onde eu estou conseguindo falar de Jesus para os outros. Você consegue ver a mão de Deus na sua vida? Você pode aproveitar as oportunidades que eu estou colocando na sua frente? Ouça a voz de Deus. E por fim, busque na sua vocação um meio de servir, não um meio de ficar rico.
Ah, você tem que fazer esse curso porque isso dá dinheiro. Para com isso. Você não faz curso porque dá dinheiro. Você faz curso porque é a sua habilidade, é o talento que Deus pôs na sua vida para você servir as pessoas. E você vai usar isso para ganhar as pessoas para Cristo. Eu trouxe isso aqui porque eu sei que tem muitos jovens aqui. E se Deus quiser, teremos mais. Mas hoje eu quero focalizar o que você tem feito com seus dons. Vou terminar com isso. Deus colocou tantos dons nessa igreja. Nós temos dons de línguas, nós temos interpretação de línguas nessa igreja, nós temos visão, nós temos profecia, nós temos dons de curar, nós temos revelação de discernimento de espíritos. Não falta um dom para essa igreja. Não falta um dom para essa igreja. Mas a gente está tão livre que está perdendo as oportunidades. E nós vamos prestar contas a Deus por isso. Então, para que você entenda do que eu estou falando, durante o louvor a Kelly me entregou uma palavra. Este lugar aqui, onde estão apoiados a Bíblia e essas folhas, tem um livro branco. E este livro aqui, Deus está anotando os nomes das pessoas com quem Ele pode contar. Eu não sabia que eu ia pregar sobre oportunidade, sabia? Porque a gente tem que se oferecer para a oportunidade. Elas estão na nossa frente, mas nós temos que decidir que vamos pegá-las. E eu queria te convidar nessa noite a fazer diferente. Nós vamos orar aqui na frente. Eu também. Eu quero aproveitar melhor minhas oportunidades. Eu uso o Facebook como oportunidade, quando eu posto. Agora estou fazendo várias coisas e não está dando tempo a acessar o tempo todo. Mas desde 2011, 2010, eu tenho usado o chat como meio de aconselhar muitas pessoas, de entregar palavras para as pessoas. Você tem usado os recursos que Deus põe em sua mão para alguma coisa útil? Ou você acha que essa oportunidade é só quando você cantar no coral? Ou quando você vai dançar? Você tem ido para a reunião nas extensões, pedindo que Deus faça os seus dons borbulharem e aproveitado as oportunidades que Deus te dá lá? Esse pastor que está aqui na sua frente, ele não se formou num seminário, ele se formou pregando nas casas. Eu não sou modelo de nada, mas nessa igreja é assim que se faz. Como eu disse, para cada igreja Deus tem um jeito de fazer. Aqui é assim. Quem gostaria de se reposicionar diante de Deus aqui? Que vem aqui na frente orar comigo. Levante e vem aqui orar comigo. Se você entende que Deus está chamando você. Pode. Por favor, se Deus está falando com você, vem aqui na frente. Enquanto ele vai falar, vem aqui na frente. Completando o que a Marcela falou, quando o Fábio casou no dia do meu aniversário, e o presente que eu ganhei do meu aniversário foi que a Marcela terminou comigo. Que ela falou assim, não, eu vou para a igreja, e um ano antes eu tinha ido lá no culto, nós gostamos, mas eu trabalhava de final de semana, eu trabalhava durante a semana. Aí a Marcela falou, eu quero ir, você não vai, beleza, eu vou. Aí tudo bem, a Marcela foi. Aí eu falei assim, bom, essa é a minha oportunidade, porque quer saber, ou me converto agora, ou não me converto mais. E aquela semana foi muito louca. Eu não queria, eu coloquei um propósito. Não, agora eu vou buscar a Deus. Quero ver se esse Deus funciona mesmo. Não sabia nada de Bíblia, mas na Bíblia está escrito, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E foi isso que eu fiz naquela semana. E foi, olha, aquela semana dava para escrever um livro, viu? Eu fui para a praia com os amigos meus e é incrível, nunca na minha vida, eu nunca vi tanta mulher dando em cima de mim. Tava sem namorada, um amigo meu até falou assim, Marcelo, não tô entendendo, cara. Como é que é, cara? Vocês não imaginam que me chamaram lá, né? Porque, fui numa festa de aniversário, uma menina chamada Patrícia, uma menina muito bonita.
Aquela tipo de menina que todos os homens chegam nela, né? E ela veio e falou assim, Marcelo, eu queria ficar com você. Aí eu falei pra ela, falei, não vou ficar com você. A menina ficou mal. A menina ficou chateada, falou assim, mas eu nunca chego em ninguém, né? E essa que eu cheguei, você... Ela falou, mas por quê, né? Eu falei, não, porque eu gosto de outra pessoa. E foi muito engraçado, porque assim, eu comecei sem saber nada de Bíblia, eu comecei a falar de Deus pra ela. Ela falou assim, não, mas você tá namorando? Eu falei, não. Eu falei, então tudo bem, então vamos ficar, né? Então, eu falei, não, você não tá entendendo. Meu coração tá com outra pessoa. Eu acho que Deus tem. Eu falei assim, não, mas eu falei assim, naquele momento, eu falei assim, eu não sei se ela vai voltar comigo, se não vai, não sei, não interessa. O que interessa agora é que eu tô buscando a Deus. E eu falei pra ela, olha, eu acho que Deus tem o homem certo pra você, e não sou eu. Esse negócio de ficar, eu tenho certeza que não é de Deus. E aí foi muito louco, porque e eu fui trabalhar, foi engraçado, que eu fui trabalhar de barman, cheguei lá, falei assim, ó, tô vindo hoje, mas semana que vem eu não venho mais, tá? A gerente falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso, você quer um aumento? Eu falei, não quero aumento, eu não quero vir mais, não vou vir mais, obrigado. Podia ter me dado aumento antes, né, meu Deus. Aí, e já estava tudo planejado, já eu já marquei a viagem lá, fui com os meus amigos para a praia, só que no domingo eu já tinha falado, ó, no domingo de manhã eu vou embora porque eu vou lá na igreja, que é lá na casa do pastor. Foi em 98 isso. Fui na igreja, aceitei Jesus, glória a Deus, e aí eu achei engraçado que eu fiquei com o telefone da menina, né? E passou um mês depois, eu pensei assim, eu vou convidar essa menina para ver se ela quer ir na igreja e tal. Naquele tempo a gente levava para casa das pessoas, né? Não tinha celular. Liguei para casa dela e assim, aquilo foi a confirmação de que Deus estava no negócio, né? Eu liguei para casa dela e a mãe dela atendeu. Aí eu falei, por favor, a Patrícia, falou, quem gostaria? Eu falei, é o Marcelo. Ela falou, você que é o Marcelo? Eu já falei, pronto, né? O que foi? Aí eu falei, falou, olha, Marcelo, eu queria te agradecer. Eu falei, me agradecer? O que eu fiz, né? Ela falou, olha, nós somos da Igreja Batista e há muito tempo a gente insiste a gente estava insistindo com a minha filha que a gente queria que ela fosse para a igreja com a gente e ela nunca foi. Eu não sei o que você falou para ela, que depois que ela conversou com você, ela está indo na igreja com a gente. Aquilo para mim, assim, eu não sei, acho que eu nem falei mais, eu acho que eu desliguei o telefone e não lembro se eu falei mais alguma coisa. Porque aquilo foi assim, puxa, tem alguma dúvida que Deus estava no negócio? Né? Para mim, para vocês eu não sei, para mim não tem. E foi assim, e realmente, eu não, isso foi em 98, eu não lembro de uma outra semana que eu tive tão louca assim e foi louca porque eu tive o propósito falei, não, agora eu vou, agora é Deus. Amém? E é isso aí. Foi legal que você falou isso, porque eu lembrei de uma frase que eu ia dizer e esqueci. Você já pensou que até a tentação que vem contra você pode ser transformada em oportunidade? Eu ia falar isso, tinha esquecido. Quando nós estamos plugados nas coisas de Deus, até o mal que o diabo intenta contra nós se transforma em oportunidade para o reino do Senhor. Vamos lá. Foi profético cantar Veja uma pequena nuvem, porque essa nuvem hoje pode ser as oportunidades que nós estamos pedindo a Deus. E o cântico diz, né? Se pedirmos, Jesus virá. E não vai descer uma nuvem de oportunidade, vai descer uma tempestade de oportunidades. Eu estou profetizando isso sobre essa igreja e individualmente sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Senhor, com a autoridade que o Senhor colocou sobre nós aqui nessa igreja, como teus representantes, líderes, pastores dessa igreja, nós clamamos que nos dê muitas oportunidades aqui, Senhor. Eu rogo ao Senhor que dê a cada irmão meu aqui, nesta casa,
oportunidades de testemunho, oportunidade de manifestar o reino de Deus, coragem para manifestar o reino do Senhor. Nós pedimos perdão ao Senhor, pedimos perdão mesmo, porque temos olhado muito para o lado, temos olhado muito para baixo, temos olhado com muitos óculos errados e temos perdido o foco. Senhor, Tu és o foco da nossa vida e Tu és o foco desta igreja. O Senhor é o motivo da nossa existência. O Senhor é a razão de termos sido salvos. O Senhor é a razão desta igreja ter sido fundada. E não podemos perder isso de vista jamais, Senhor. Em nome de Jesus agora, nós recebemos pela fé esta chuva de oportunidades aqui que o Senhor vai derramar a partir de agora. Eu já vejo gotas caindo sobre nossas cabeças aqui. Eu vejo gotas caindo. Não são poucas que estão caindo. Receba sobre sua vida. Você que crê, receba agora. Deus vai te dar oportunidades desde essa noite. Se você tem fé, você vai enxergar a oportunidade. Voltando para casa, você vai enxergar a oportunidade quando você abrir o computador na sua casa. Você vai enxergar a oportunidade se você acordar essa madrugada. Receba em nome de Jesus. O Senhor está derramando já. Ele está ouvindo nossa oração e Ele está reposicionando nossa visão em torno da pessoa de Jesus de Nazaré. Receba onde você está. Senhor, dá-nos essa graça de hoje, enxergarmos essas bênçãos e de aproveitarmos a oportunidade. Semana que vem, Senhor, nós queremos contar o que o Senhor tem feito. Nós queremos trazer aqui o fruto da oportunidade, se for possível, aqui, Senhor, neste lugar, e que o Teu nome seja engrandecido por intermédio dessa igreja e das nossas vidas. Senhor, um dia o Senhor virá nos buscar, e nós vamos prestar contas, e nós queremos ser aprovados. Senhor, Tu estás vendo cada pessoa aqui, e conheces o coração de cada um. Anota o nosso nome nesse livro, Senhor, conforme a sinceridade de cada coração. Eu não sou qualificado para olhar isso. Somente o Senhor tem essa atribuição. Olha, Senhor, olhe e anote nesse livro. E conte conosco, Senhor, para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Está solene aqui, porque Jesus está nesse lugar. Eu sinto a presença de Jesus aqui. É como se fosse uma ata que Ele está assistindo. Eu vejo uma ata. Fala, Rose. Está caindo. Eu vi muito nessa região caindo aqui assim. Viu? Recebam vocês dois muitas oportunidades. Deus não pode mandar vocês para lá para nada. Alguma coisa... Precisa me entender, as oportunidades estão lá. Essas oportunidades estão lá. A hora que acabar o propósito, vocês voltam, viu? Deus tem um propósito, que eu não sei qual é. Abra os olhos. Fala, Rose. Mas aqui, tem que ser aqui e tem que ser rápido. Né? Porque senão... Até já passei da hora hoje, mas Deus mandou falar. Eu tenho ficado lá na Camila e os amiguinhos do prédio toda hora batendo a porta, querendo brincar com ele. Eu falei, esses meninos precisam conhecer Jesus, eles não conhecem nada. Aí eu vi lá no caderninho do Dani, que ele gosta muito de desenhar, a turma do ninja, não sei o quê. Eu falei, vou dar uns desafios para essa turma do ninja aí, viu? Comecei a escrever alguma coisa sobre a sabedoria e tal. Aonde encontrar a sabedoria? A turma do ninja vai poder procurar, tá? Fiz uns desenhinhos lá, né? Falei, aí o menino veio bater lá. Falei assim, pode entrar aí, senta aí, olha, eu fiz um desafio para a turminha de vocês, viu? Aí comecei a perguntar, escuta, Rafael, quando você morrer, você sabe para onde você vai? Não. Aí eu falei, vamos começar a estudar a palavra de Deus? Vamos. Aí comecei a estudar a Bíblia com eles à noite. Aí ele falou, não, mas não foi assim que eu aprendi. Aprendi que foi um boom, que não é assim. Eu falei, não, vem aqui, olha como que foi a palavra de Deus. Então, eu vi assim, uma oportunidade que Deus está me dando ali para ganhar aquelas crianças. E são muitos meninos que não conhecem nada de Deus. Então, glorifico o nome do Senhor por essa oportunidade. Amém, irmãos?
Eu não tenho jeito de terminar, nós já oramos. A Nice se converteu por intermédio da Rosa, né? Eu sempre conto. Ela foi perguntar para a Rosa, né? Então o fruto é muito grande. Se a gente volta na história dessa igreja para trás, assim, você que está desde a origem dela, dos primeiros anos, você vai ver que Deus sempre fez assim conosco. Mas a gente não foca em Jesus, né, Cláudio? A gente olha muito para o lado e a gente se perde. O foco é Cristo, sempre é Cristo. E Deus quer usar nossas vidas. Você é talentoso, você é de Deus. Deixa as pessoas. Nem? Oi. Completar a visão. Antes era o livro branco, não tinha linhas, totalmente branco. E Deus foi escrevendo o nome, e não é com qualquer caneta que ele escreveu. É com uma caneta grande, de ouro, na ponta é como se fosse uma pena. E o que Deus falava para mim aqui na frente é, isso foi um posicionamento muito sério. As oportunidades virão de onde a gente menos espera. Onde você trabalha, onde você estuda, os teus vizinhos sabem que você é dele. Qual tem sido o seu testemunho? E uma da coisa que veio muito forte são oportunidades vindas em família. Deus vai te usar em família, sendo testemunho. Então, isso aqui será cobrado. Deus falou para mim que isso é muito sério. Os anjos estão vendo e os nomes estão ali. Então, a partir de agora, é se policiar com o teu posicionamento. Porque as oportunidades virão. Será na esquina, será na padaria, não sei. Isso aqui foi muito forte. Quando o Fábio falou que é solene, o peso, a presença de Deus aqui está muito forte. É muito sério. Então, vigiem, orem. Posicionamento sério, firme diante de Deus. Amém? Amém. Irmãos, o culto acabou, tá? Você vai abençoar seu irmão. Nós vamos aplaudir o Senhor primeiro, daí depois abençoa o Senhor. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Abençoe esse irmão aí. Amanhã tem mais.